Paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu programa EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano e também respaldada pelo nosso co-pastor aqui da sede, pastor Gilson de Quadros. É uma alegria, é um privilégio poder estar nesse ano, hoje, na terceira lição do dia 15 de janeiro, eu falo sobre o avivamento no Novo Testamento. É uma alegria poder também ter comigo nessa manhã pastor Luiz Eduardo. Paz do Senhor, meus irmãos. É sempre uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui compartilhando com os amigos, compartilhando com aqueles que amam as Escrituras e sendo canal de bênção para a sua vida e que a sua vida também seja instruída e cheia da presença, avivada pelo Espírito Santo na vida dos nossos amigos. Aleluia! O tema de hoje, como eu já falei, a lição número 3, o avivamento do Novo Testamento, sobre o tema geral, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Para você, professor, você tem um desafio, nesse trimestre, sou redundante na informação, deixar-se ser usado pelo Espírito Santo, deixar-se ser moldado, ser instrumentalizado pelo poder de Deus, que o Espírito Santo enche o teu coração de coisas boas para dividir com o teu povo, com o teu público que te ouve. Saber que nenhum avivamento, nenhum despertamento, pastor Eduardo, aconteceu em disparidade com as Escrituras. Sim. Deus usou sempre professores, estudiosos, e Deus quer usar você, quer me usar, quer usar a nossa vida, pastor Eduardo? Pediria ao Senhor que fizesse essa palavra em oração ao nosso Deus. Pai querido, nós te adoramos, queremos louvá-lo pela beleza da tua santidade, queremos te agradecer a Deus pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, de termos as tuas Escrituras para guiar as nossas vidas e exortá-las. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre a direção, que nós sejamos bênção na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, preparação desta pré-aula. Toma a direção, nos instrua, toma tudo nas tuas mãos. Entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor fique conosco em nome de Jesus. Pastor Eduardo, já estamos na terceira lição desse ano de 2023, e eu fico maravilhado não só pelo privilégio, mas também ciente das responsabilidades e do caráter que esse livro traz a nós que somos professores, antes de ser professores, nós somos alunos, somos servos, somos crentes em Cristo Jesus e precisamos nos alimentar, nos saciar da palavra de Deus. E aí vem a responsabilidade de poder dividir com você, e você, professor, tem um privilégio e a honra de poder dividir a palavra de Deus ao coração dos sedentos, dos irmãos, dos famintos. Deixa Deus te usar nesse momento, deixa Deus te usar. Já lembrando, já ressaltando, nós temos um novo canal para esses trabalhos, que é o canal EBD em Dia. Nosso canal, nós fomos presenteados pelo nosso pastor, com um novo canal. A gente, em parte, não vai postar mais no canal oficial da igreja. A EBD ganhou um canal, então eu vou pedir para você se inscrever, você compartilhar o máximo com pessoas possível, você dar o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse material está sendo importante, relevante e vai levando para frente esse conteúdo. Amém? Quero agradecer já em nome de Jesus. Eu sei que você vai dar um joinha, vai compartilhar e vai se inscrever. Pastor Eduardo, o avivamento no Novo Testamento. O texto vem nos dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. A verdade prática vai dizer a palavra de Deus, revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. É bem verdade. O senhor quer ler a leitura bíblica em classe para nós, pastor? Fazemos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe,
Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Meu Deus, que coisa linda. É maravilhoso poder servir ao Senhor. E o trimestre passado, né, que fim do ano, pastor Eduardo, nós tivemos uma lição sobre o rio em que Ezequiel adentrava. E como é importante aqui quando um crente em Cristo Jesus tem esse senso de responsabilidade, de interagir com as Escrituras e se colocar à disposição do serviço cristão e cumprir o ID do Mestre Jesus. Então, assim, a gente vai estar vendo durante esse trimestre algumas questões importantes que poder e serviço e mordomia, elas têm tudo a ver e estão conectadas, né? A manifestação do poder, a manifestação dos sinais era uma outorga do serviço prestado no reino. Nós não vamos entrar na questão desse momento, pastor Eduardo, mas nós já temos a nossa introdução. Se o senhor quiser dar uma lida também para nós, dar uma explanada, o senhor tem toda a liberdade. Nessa lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens, comissionados por Ele para proclamar as boas novas. Aleluia. Quando nós lemos lá no livro dos Atos, que a palavra do Senhor era pregada e junto com ela era explorado, e quando estavam cheios, e por serem cheios do Espírito Santo, os discípulos a pregavam com poder. Maravilha do céu. Nós não vivemos um evangelho de letras apenas. As letras nos edificam, nos transformam, nos instruem, mas nós sabemos que a letra que está aqui, ela se torna viva quando está aqui. Glória a Deus. Por isso que nós vivemos um evangelho, além de termos um Deus vivo, um evangelho que é capaz sim de transformar. Aleluia. De transformar. Sim, Jesus, porque nós vivemos não lemos um livro de autoajuda. Aleluia. Eu creio. A Bíblia é muito mais do que um livro de autoajuda para quando eu estou triste, quando eu estou acabrunhado, quando eu estou de cabisbaixo. Mas ela é capaz de me mostrar além do que meus olhos naturais enxergam. Graças a Deus. E crer naquilo que eu não vejo e ter a certeza e convicção do que eu espero. Glória pois é isso que Hebreus nos ensina sobre a fé. Sobre a fé. E a manifestação do ministério público do nosso Messias, nosso Cristo, os judeus chamam de um Mashiach, um mestre, né, um ungido, né, está totalmente ligado à manifestação do ministério e do poder de Deus através da igreja. E o que mais me chama a atenção é que o Novo Testamento em específico, ele seleciona, ele ajunta homens, e Deus não fez questão de esconder, pastor Eduardo, a fragilidade dos seus 12 apóstolos e dos seus discípulos. Muito pelo contrário, o próprio Cristo expôs a vida desses homens e as fragilidades deles, né? Mas o poder de Deus é altamente suficiente para abundar e superar as mazelas e as imperfeições humanas. A Bíblia diz que a excelência dos céus, se não me engano, em Coríntios, foi depositada em vasos de barro. Homens frágeis como nós. A gente vai estar vendo que o nosso Cristo, embora perfeito, ele venceu as lutas humanas como homem, não como Deus. E o nosso primeiro tópico, pastor Eduardo, vai falar o avivamento nos evangelhos. O senhor quer dar uma explanada sobre João e os evangelhos sinóticos? Vamos lá?
Vamos lá, meus irmãos, então, o primeiro item que nós vamos falar é o avivamento no Evangelho segundo João, que é o texto da nossa referência bíblica. É o encontro de Jesus com a samaritana. No encontro de Jesus com a samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água e que nunca mais terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte que jorra. Quando nós vemos que é uma fonte que jorra, é porque ela não esgota. Aleluia. Ela não esgota. Quem conhece, quem já bebeu da água do Senhor, só para de beber se quiser. É verdade, Jesus. Mas enquanto tem, na Escritura, ela jorra. Aleluia. Por isso nós precisamos nos alimentar. E se eu tornei a ter sede é porque eu ainda não a conheci. Aleluia. E o mais importante é que em João vai tratar o Cristo como o verbo de Deus, como a palavra revelada de Deus. João, abertura, João 1. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não vou na questão etimológica grega sobre essa questão, mas a palavra era a essência de Deus, era o próprio Deus sendo manifestado em carne. Trazendo a humanidade de Jesus. E João, de forma muito peculiar, trata com maestria a questão da divindade. João trata muito, teologicamente, a gente subentende que João trata o Messias na sua humanidade, mas também na sua divindade. Ele era o verbo. Até, não vou entrar em questões históricas aqui, para combater alguns gnósticos, né? Algumas heresias que diziam que a natureza de Cristo não era bem como a gente entende hoje. Então, João vem dizer, não, ele era Deus. Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus e ele era homem. E aí, mesmo como homem, Deus o usou. Ele era o Messias, o Cristo, a palavra de Deus revelada. E ele compartilhou conosco. Isso é muito forte. Então, quando ele diz para a samaritana, ei, peraí. Então, falei com o pastor Gilson algumas sessões atrás, que onde existe água, existe vida. As populações foram criadas à beira das águas, dos riachos, porque sem vida, sem água não existe vida. Espiritualmente falando, o que essa mulher estava... Eu acho que até o ponto da conversa ela não entendeu, pastor Eduardo. Sim. Porque ela falou, cadê teu balde? Não, mas não precisa de balde. Então eu venho buscar água todo dia, então eu não quero mais buscar água. Aleluia. E aí hoje, espiritualmente, a gente entende que um dia encontrados e abraçados pela graça de Cristo, nós passamos a ser agente de Cristo para dividir essas águas tão preciosas que é a presença de Deus para os perdidos, para os sofridos, para os pobres de espírito, enfim. Mas o que essa mulher fez, a gente já está vendo na frente, pastor, foi extraordinário. Se a água vai jorrar a partir daquele que bebe da água, então nós somos fonte também. E temos que estar bebendo dessa água e dando dessa água para as pessoas. Porque o Evangelho de Jesus, quando a samaritana só vai perceber depois com quem ela fala, quando algo sobrenatural é revelado para ela. E às vezes é necessário isso. Deus te usa para começar a saciar a sede e Deus te usa com dons. Aleluia. Como a confirmação da autoridade da palavra e do ministério que cada um de nós, crentes de Jesus Cristo, temos e devemos exercer. Aleluia. Né? Eu bati muito forte, bati no sentido, entre aspas, aqui no sentido figurado, nessa questão, pastor Eduardo, de sermos alguém à disposição do reino de Deus. Essa mulher aqui, irmãos, ela não fez um curso de teologia, não participou da escola dominical, que são ferramentas importantes para o aperfeiçoamento cristão. Ela teve um encontro com Cristo, bebeu dessa água e dividiu para toda uma cidade. Que exemplo para mim, pastor Eduardo. É verdade. Exemplo para mim. A gente vai estar vendo também no livro de Mateus, pastor Eduardo. O livro de Mateus, o avivamento começa no anúncio de Jesus como Messias. Aleluia. Trazendo o reino de fato. Aleluia. Divergindo da visão do reino que vinha do histórico hebreu de o Senhor levantar, de Deus levantar um líder para que o reino fosse estabelecido humanamente, trazendo que Jesus é o rei, sim, mas estabelecendo o reino dos céus. Pois foi chegado a nós o reino dos céus. E o Cristo diz, olha, o reino de Deus está entre vós.
está entre vós. Então, Cristo, nosso Cristo, no livro de Mateus, é considerado teologicamente como o rei dos judeus. Tanto que o livro trata toda a genealogia de Cristo, né, através se não me engano, através do seu pai José. Em outra genealogia vai tratar sobre a questão também de Maria. De Maria. Então, Jesus em Mateus é o rei dos judeus, o rei sofredor, o rei vencedor, que venceu, que otorgou à igreja poder e autoridade. Aleluia. Nós temos também, pastor Eduardo, o livro de Marcos e depois, consequentemente, o livro de Lucas. No livro de Marcos, ele é bem direcionado para 3 aspectos. O primeiro deles é Jesus como vencedor, o segundo como servo sofredor e o terceiro é como Jesus, um homem triunfante. Aleluia. Então ele pega esses 3 aspectos. Então, quando Marcos começa a apontar Jesus e vai explicando todo o contexto histórico da vivência com Jesus, próximo de Jesus, nós verificamos que Jesus nos deu poder para vencer todas as tribulações e demônios, mas ainda sofre pela pericidade do nosso corpo humano. Mas tanto triunfamos, se não aqui, triunfamos na glória. Aleluia. Porque esse evangelho aqui, fugindo um pouquinho, dentro desse evangelho triunfalista, de que nós vencemos sobre tudo, de que nós não sofremos, que nós não passaremos por aflições aqui, não é bíblico. Sim, nós temos muitas vitórias aqui, mas nós podemos adoecer, nós podemos enfraquecer, nós podemos ficar triste, pastor Eduardo, mesmo por ser vasos de barro. Trata da fragilidade humana. Então aqui Marcos trata Jesus como servo. Primeiro, como servo sofredor, o servo vencedor, o servo sofredor, e mas também o servo triunfante. Né? Que possamos seguir esse exemplo de ser um servo do Deus Altíssimo. Servir a Deus, que tem aqueles que também dizem, eu só sirvo a Deus. Não sirvo a pastor, não tem autoridade, não tem denominação. Opa. Essa pessoa está completamente fora do contexto bíblico, do contexto cristão. Você precisa, conhecer alguém, se você tem essa ideia na sua mente, precisa rever os seus conceitos, porque nós temos que servir ao Senhor, servir o nosso pastor, nossa igreja, servir nossos irmãos, ter esse espírito de excelência. Essa excelência que eu digo foi o que Jesus ensinou ao lavar os pés dos discípulos. Então, o servo que é cheio do poder de Deus, irmãos, tem coisas que não te contaram no pacote que você precisa rever, tá bom? Não sei se o senhor lembra, há alguns anos, tinha algumas igrejas que colocavam faixas na frente nas grades, nos seus portais, né? Pare de sofrer. É um apelo perigoso. É um apelo perigoso. É um apelo perigoso, porque pode levar a entender que aquele que tem Jesus não sofre. E nós sabemos que tem dias que é difícil, né? O sol nasce para o justo e para o injusto. Tem dia que é difícil. Mas nós vamos falar da dificuldade. Não vamos falar de dificuldade. Porque aquele que iniciou a jornada cristã, a Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, de Cristo falando, negue-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E siga. Tomar a cruz, irmãos. Tomar a cruz, o caminho, vai existir muitas vitórias, mas haverá percalços. E aqui o servo sofredor, o servo triunfante, vai falar sobre isso, nos dá o exemplo maior, mais perfeito, para toda a liderança, para todos os irmãos em Cristo, que nós devemos ser servos, como ele foi, né? Quer ser cheio do poder de Deus, né? Tem coisas que a gente precisa incluir no seu pacote que supostamente não estavam, mas como é importante ser cheio de Deus e ser cheio de humildade para servir nossos irmãos. É verdade. E Lucas vai tratar, pastor Eduardo, Lucas, o médico amado, vai tratar o evangelho do Filho do Homem, vai falar sobre a humanidade do nosso Senhor, vai tratar Jesus como 100% homem, vai dizer que Jesus teve as suas vitórias humanas literalmente somente como homem, embora sua natureza fosse 100% divina. Para as lutas humanas, ele venceu como homem, para as batalhas espirituais, ele triunfou como Deus, pastor Eduardo.
o evangelista Lucas trata, nós conhecemos ele como médico amado, a lição trata aqui como médico amado, então Lucas tem alguns detalhes que ele traz com o seu olhar mais crítico. Então Lucas vai trazer o nascimento de Jesus, vai trazer como que esse evangelho chega em Israel e evidenciando que ele era sim o Filho do Homem, pois todos os sinais acompanhavam ele, todas as profecias se cumpriam nele e tudo que foi dito pelos profetas se cumpria em Jesus. O que me traz a atenção é que, se eu não me engano, aqui Lucas tinha uma linhagem também grega, se eu não me engano, né? Sim. E ele faz um relato. O livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico amado, era um histórico, ele estava redigindo a história para passar alguma autoridade, teologicamente nós entendemos, que ele faz um relato e se eu não me engano é Teófilo, né? Teófilo amado, não sei, uma autoridade, uma auto-autoridade que provavelmente pediu algum relato, alguma coisa sentido para Lucas, e Lucas escreve de forma peculiar o Cristo Jesus como homem, como 100% homem, mas como Deus. Então, só fugindo um pouquinho aqui, entrando na questão histórica, eu preciso chamar nosso primeiro intervalo, né, pastor Eduardo? O tempo corre, já voltamos com a sua EBD em Dia para o nosso segundo ponto e nosso segundo bloco. Olá, meus queridos, você está no canal EBD em Dia e nesta pausa nós queremos convidar você, sua família, seus amigos para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 8h30, na Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo bloco e para o segundo ponto que vai dizer o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Pastor Eduardo vai dizer que a mensagem do livro dos Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel. É verdade. E para que isso acontecesse, primeiro houve uma explosão de poder depois do que Jesus determinou que os discípulos fizessem. Fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos. Como diz a nossa lição aqui no tópico 1, no primeiro capítulo de Atos, o Evangelho registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos da sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Aleluia. E tanto é que a igreja, o que me chama a atenção, caro e nobre pastor, professor, obreiro, é que a igreja já estava exercendo seu ministério, pastor Eduardo, antes da descida em Atos 2. A igreja já tinha sido comissionada, a igreja já estava atuando, já estava trabalhando. E Cristo Jesus, quando fala que a igreja foi inaugurada em Atos, em partes não está errada. Mas, em parte, se você for analisar um pouquinho antes, está incompleto. A igreja, na verdade, ela foi inaugurada no exercício apostólico, no chamamento apostólico, meu querido pastor. Então, quando Jesus chama os 12 homens e os capacita, e depois a gente vai ver que houve 70 discípulos e outros que os serviam, sim, a instituição dos diáconos. Se você for ver finalmente a instituição dos diáconos, acho que foi os diáconos acho que foi depois do derramamento do Espírito Santo, mas exercia um ministério pleno, entre aspas, até durante o próprio ministério de Cristo e também nesse interim, porque o Cristo Jesus, o nosso Senhor, já havia comissionado os seus servos a fazerem coisas extraordinárias, você for analisar friamente. Eles já expulsavam os demônios, e já exerciam cura sobre os enfermos, já faziam uma série de outras coisas, já andando e no processo de aprendizado com um próprio mestre. Você já imaginou? Eles eram treinados pelo próprio Cristo. E Cristo, quando eles erravam, o próprio Cristo pegava a orelha deles e dava um puxãozinho. Olha, não é assim. Já pensou que privilégio, pastor Eduardo? Em carne, em osso, o Cristo aqui na terra, comissionando esses homens. E a igreja já havia um mover. E a igreja já se movia.
Mas a descida, mas o que acontece aqui, nesse derramamento do Espírito, foi a concretização do que fora profetizado em Joel 2:8, se não me engano, sobre o derramar do Espírito. Aí então, depois essa tão gloriosa comissão, vai falar de comissão aqui. Do ponto 2, antes de eu comentar sobre esse assunto, o senhor quer falar sobre o ponto 2? Já vamos entrar. Porque a descida, o batismo e a descida do Espírito Santo em Atos 2, foi a promessa de Joel 2:28, a correção, me desculpe. O evento desse avivamento espiritual, na verdade, ele foi uma mola propulsora, ou dinamismo. Que levou com ímpeto, levantou com ímpeto homens e mulheres, indoutos, incultos, simples, mas com o coração voltado nas Escrituras, nas coisas de Deus. Deus chamou homens simples e os derramou dunamis, poder, ou da mesma etimologia da palavra dinamite, explodiu. A igreja também explode em Atos no cenáculo. O cenáculo é o lugar da explosão da igreja. É verdade. E aí a igreja se explodiu no poder de Deus. E aí as maravilhas que já aconteciam passaram a ser crescentes de forma exponencial. Não só de forma exponencial crescente, mas a propagação. Tanto que Pedro, quando faz a primeira pregação, pastor Eduardo, a gente vai ter uma lição só sobre Pedro, eu não quero cometer tentador. Então, coisas extraordinárias aconteciam, pastor. E se nós observarmos ali também, tem esse poder que é derramado. O que vinha acontecendo no cuidado da igreja, nesse estabelecimento do ministério de Jesus e dos discípulos, vinha acontecendo no campo natural. Perfeito. Vinha acontecendo no cuidado, na explicação, na pregação das boas novas com o Cristo vivo. Uhum. Quando acontece o derramamento, acontece no plano espiritual, no plano sobrenatural. Perpassa aquilo que já foi trazido como todas as boas novas e agora este é o selo. Este aqui vocês estão carimbados. Vocês estão selados, vocês já podem, já estão, é quase que uma outorga. Está outorgado, vocês já podem exercer. Podem ir. E aí a gente vai estar vendo, não entrando na história da igreja, nem entrando muito questão nos Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que se ouviram falar, né, em uma festa chamada o termo Pentecostes, né? O pentecostal vem da festa, uma festa judaica chamada festa do Pentecostes, ou festa das colheitas, se eu não me engano. Então, em Jerusalém estavam todas as tribos, né, representadas por muitas nacionalidades na época, das suas demais línguas, né, nativas. Então, homens com sem nenhuma cultura, foram impulsionados a falar das grandezas de Deus nas línguas matrizes, ou nas línguas raízes dos povos que ouviam. E aí, por isso que diz aquela questão, o que isso quer dizer? Que Deus estava manifestando a sua glória, né? A sua glória através de homens, e esperando falar das maravilhas de Deus. Fica aqui minha observação, né? Ser cheio de Deus, do poder de Deus, é para falar das maravilhas de Deus. O negócio é você cheio do poder de Deus para sentar numa rede, falar língua, ou falar em mistério, ou viver na minha rede abundante. Não, isso, glória a Deus, se isso for possível na sua vida, amém. Mas o que eu vejo está linkado, pastor Eduardo, ao serviço. E a gente vai estar vendo que mesmo isso estando acontecendo em Jerusalém, o que aconteceu? Aí o povo estava muito elitista, cheio do poder de Deus, com uma boa nova de salvação, mas o povo ainda se mantinha elitista. Não é só para esse grupo. E Deus o que faz? Manda. Vamos perseguir. Vamos espalhar esse povo. Vamos derramar essa chama para outros lugares. Chamada diáspora. E o que mais me impressiona é que esse poder, a igreja primitiva, pastor Eduardo, conta-nos a história da igreja, que ele chegou até, irmãos, pasmem, sem nenhuma ferramenta tecnológica, sem nenhum meio de comunicação, sem avião, sem carros a combustão, entre outras coisas. O evangelho chegou até a Ásia. Há rumores que a China foi alcançada, na região da China, principalmente da Indonésia. Dizem algumas linhas que até Tomé, o próprio incrédulo, formou igrejas na Indonésia.
Então, se isso for real, imagina onde o Evangelho chegou, irmãos. Parte de toda a Europa, África, Ásia, enfim, através de camelos, de repente, cavalo, ou de outro tipo de navios. Imagina onde que o poder de Deus chegou. E fica a lição para nós, irmãos. Temos tudo à nossa disposição. Temos muitas ferramentas hoje. E, às vezes, não conseguimos chegar nem no vizinho, irmãos. É verdade. Não conseguimos chegar nem no vizinho. Que Deus tenha misericórdia de mim e de nós, pastor Para Eduardo. nós todos. Só para nós darmos fechamento aí desse pontual do derramamento, como o nosso querido irmão lembrou, o poder de Deus é para o serviço. É para serviço, é para edificar aquele que está ao meu lado. É o poder pentecostal que nós chamamos, é aquele poder que traz além das palavras. Quando você começa a falar sobre o Evangelho, está imbuído do poder e da glória de Deus. E aquilo vai lá dentro como uma espada que nós conhecemos. Que vai lá na divisão das juntas e medulas, da alma e do Espírito. E é só ela que vai. Só ela que vai. Porque o Espírito conhece aquilo que está lá no profundo. Nem eu conheço tão bem a mim mesmo quanto a palavra de Deus. A palavra de Deus conhece. E nós nos colocamos, e nós muitas vezes o ser humano na sua prepotência se acha muito importante, se acha muito grande. Na verdade, irmão, no dia que nossa carcaça tombar aqui, irmãos, o nosso corpo, sim, será ressuscitado, óbvio, né? Mas nós somos pó. Isso. Viemos do pó, e ao pó vamos retornar. E todos os seres humanos têm uma alma, e de igual modo prestaremos conta diante de Deus. Mas falando, queria fechar também o nosso segundo ponto, pastor Eduardo, falar da grande comissão, que possamos ter esse sentimento de serviço, né? E quando nós exercemos a questão ministerial e o serviço cristão, aí então a nossa pregação ela é recheada com milagres, com curas, com coisas que chamamos de dons espirituais, as coisas extraordinárias, inacessíveis à razão humana, mas acessíveis pelas coisas do Espírito, para aqueles que discernem as coisas espirituais, que possamos, quando as nossas ferramentas, quando pregamos sem floreios a palavra de Deus para a alma sedenta, como falamos a verdade de Deus ao coração, com alegria, com autoridade, quando as nossas limitações elas chegam, elas nos clareiam, nós podemos ver que a palavra de Deus ela age de forma extraordinária. Onde a ciência, pastor Eduardo, não alcança, onde a medicina não tem solução, onde a razão e a sociedade humana não tem entendimento, ou não tem esperança ou expectativa sobre uma pessoa, sobre uma situação ou sobre um caso, através da palavra de Deus, o milagre pode acontecer. Coisas extraordinárias. A gente, por muitos anos, nessa teologia da libertação que nós passamos aí, um período difícil, nós banalizamos o sobrenatural. Nós mercantilizamos a fé em muitos púlpitos e muitas denominações. Nós mercantilizamos a fé e mercantilizamos a graça de Deus. Com vendas de cura e venda de outras coisas, irmãos, que o sangue de Jesus tenha misericórdia de nós, mas que possamos ser usados, irmãos, como um canal de bênção, muitas vezes sem nenhum reconhecimento humano. Onde você está, Deus quer te usar. É verdade. E nós vamos então agora, pastor Eduardo, para o nosso próximo intervalo, e já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, com a sua EBD em Dia. Graças a Deus, estamos de volta com a sua EBD em Dia e para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão, né, pastor Eduardo? Sim. Uma alegria que Deus nos dá,
mais uma lição maravilhosa para o professor, amado amigo, irmão em Cristo. Não se inscreve, dê seu joinha, compartilha, se inscreve no canal EBD em Dia, né? E nós queremos interagir com você, queremos que você lá, você pode comentar também, você pode interagir com a gente, você pode solicitar sobre temas um pouco mais difíceis, né? Que a gente vai estar nas entrelinhas tentando te ajudar, né? E aqui serve somente, aqui a gente não tem o intuito de dar a aula da escola bíblica dominical, mas de repente com as nossas práticas cristãs e diárias, experiências, te ajudar, professor, de alguma forma. Não que nós tenhamos toda a experiência, mas temos as nossas experiências, que são com as experiências do nosso irmão, a gente vai juntando e assim como o corpo a gente vai crescendo, amém? E nosso terceiro bloco vai dizer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, pastor Eduardo. No primeiro tópico do item 3, nós vamos tratar sobre as epístolas paulinas. E as epístolas paulinas, nós conhecemos o texto da primeira carta aos Coríntios de Paulo. Paulo descreve a partir toda a carta, na verdade, né? Começa com Romanos, falando sobre algumas determinações, algumas tristezas que ele encontrava. Vem para a carta de Coríntios, logo em seguida, nós vemos a eleição e o elenco de todos os dons, todos os dons espirituais. São esses dons que nós recebemos quando recebemos o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo escolhe, o Senhor escolhe quais dons vai repartir com quem Ele bem entende. Ele reparte segundo nossas capacidades. Não que nós temos capacidade de receber, não é isso. Mas o Espírito Santo diz que ele outorga conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Para uns, eu não vou entrar no mérito da questão, Deus dá os dons de ciência, outros de revelação, outros de serviço. Não vou entrar aqui nos dons espirituais, mas tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Só buscar. Acho que o celeiro é vasto, né? É vasto. E o mais lindo de tudo isso é que quem fala sobre tudo isso é Paulo. Paulo de Tarso. Ou Saulo, né? Alguns dizem, só de conhecimento, Saulo não foi transformado em um Paulo, irmãos, como alguns, né? Paulo era um nome, se eu não me engano, era um nome que ele tinha romano. Saulo era um nome hebraico, ele é da tribo de Benjamim, né? Na verdade, era conhecido como Shaul, né? Da tribo de Benjamim. E aqui, só para título de conhecimento, o mesmo aqui, só um comparativo, Shaul, ou Saulo, ou Paulo de Tarso, também era da tribo de Benjamim, como Saul era da tribo de Benjamim. E Saul também perseguiu Davi, que Saulo também perseguiu o descendente de Judá, né? Só que filho de Davi. Só que nesse caso, só título de conhecimento, nesse caso, ele caiu do cavalo. E graças a Deus, porque eu estou bravo com Paulo, meus irmãos. Eu estou lendo, faz uns dias que eu estou lendo Romanos, e eu decidi estudar Romanos, o que esse homem tinha na cabeça, Jesus? Esse homem, ao escrever isso, ele estava eu fico olhando para Romanos, eu leio 1, 2 vezes, 3 vezes cada capítulo, pastor, eu vejo, meu Deus, que homem! Que sabedoria, que eloquência que esse homem tinha, meu Deus. Aqui eu estou atribuindo Romanos a Paulo, né? Alguns dizem que foi Pedro, outros dizem que é uma carta chamada de a carta anônima. Mas toda a escrita de Romanos tem o cheiro e o tom de Paulo, tá? Aqui minhas convicções. Da escrita, tudo. Então, Paulo era demais, irmãos, demais. Isso para ressaltar também de que o Espírito Santo usa as ferramentas que ele já te deu, com as habilidades que ele já te deu. É claro que ele vai aperfeiçoar o que nós já temos, mas Paulo era inteligente, fariseu, estudioso da lei, conhecedor da palavra, exímio, poliglota. Deus vai usar isso. Se você tem dons, tem habilidades, nem dons ainda. Se você tem habilidades em uma determinada área, vamos supor que você também é professor secular, Deus vai usar essa ferramenta que você já tem, aperfeiçoada e cheia do poder. Nós falávamos nesses dias, né, pastor Eduardo, como a graça de Deus, ela manifesta. Nós temos, se manifesta na diversidade
de dons aqui é manifestado na igreja aqui. Nós temos irmãos que são exímios evangelistas. Exímios evangelistas. Ele próprio ele se autotransmite o evangelho. Tem irmãos que a gente estava vendo, falando isso na nossa confraternização de fim de ano, que nós temos exímios professores que não têm o dom, não conseguem fazer uma pregação. E também nós temos exímios pregadores que não conseguem ministrar uma aula de escola bíblica dominical. E aí nós temos outros irmãos que são excelentes gestores. São gestores, são exímios administradores. E isso, como característica nata, Deus potencializa com o poder do Espírito Santo. Nós temos aqueles que têm os dons de servir, os dons de misericórdia. Tem aqueles irmãos que enchem o seu carro com irmãos, que vai no Ceasa, busca fruta, que ajunta sacolão, que alcança a família, que faz uma oferta aqui. Enfim, irmãos, o dinamismo que o Espírito Santo dá à igreja, se utilizando, pastor Eduardo, de características pessoais das pessoas, pode ser que num evento extraordinário, Deus pode fazer de uma necessidade extraordinária, Deus pode formar algo, Deus pode dar algo para a pessoa que a pessoa não tem ideia mas isso é para uma função uma tarefa muito específica. Mas via de regra, professor Eduardo, o que eu entendo é que a manifestação do poder de Deus, ela passa pelas nossas características. Sem dúvida. Passa pela nossa característica emocional, pela nossa característica psicológica, mas não vamos entrar nesse detalhe para especificamente falar disso, mas aquele que tem o dom de amar, aleluia, tem a nossa obrigação como crentes é amar, mas tem aqueles que têm o dom de amar. É diferente. É diferente. Porque amor aqui só entende, amor não é sentimento, sim, nem mandamento. É mandamento, na verdade. Mandamento. Não esqueça, amor é mandamento. Mas tem aqueles que têm uma facilidade que o Espírito Santo potencializa através do poder de Deus. E outro dom que pouca gente, e hoje a gente quase não ouve falar, é o dom de exortar. De exortação. O dom de exortar. Então pode ser um pouquinho mais difícil, né? O pessoal foge, né? Isso não quebra o Jesus. Porque é difícil, porque principalmente quando fala assim, em exortação, a gente sempre tem o pensamento de que esse dom específico é para envergonhar. Para envergonhar, para puxar a orelha das pessoas. E a gente tinha muita ideia de que exortar seria, desceu o cajado. Desceu o cajado. E com o tempo a graça vai nos ensinando e o amor vai nos ensinando que o amor é o fiel. É o fiel das nossas medidas, das nossas pregações e das nossas exortações. Porque em amor, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais fácil, mais suave. Tudo flui. Tudo flui. Tudo flui, porque agora, o meu cuidado, irmão Luiz, não achei interessante a maneira como o senhor se colocou. Mas é o meu amor pela sua vida, para evitar que uma pedra o senhor tropece ali na frente. Para evitar, aleluia, estou sentindo uma graça de Deus tão abençoadora aqui. Aleluia. É o cuidado que nós temos com o nosso irmão quando nós, não com arrogância, não com prepotência, não se colocando como superior. Pelo contrário, a Escritura nos manda considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Então, com esse cuidado, com carinho, com amor, chegar ao nosso irmão, ao jovem, à irmã mais idosa, ou você é um jovem e algum obreiro teve uma atitude que não foi muito cortês, ou você não julga a mais correta, aleluia, com amor, chega até ele, ora ao Senhor e fala, olha, irmão, lembra tal dia, assim, 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 aconteceu isso, eu acho que não é legal. Aqui quando falamos em amor, pastor Eduardo, como é importante, porque às vezes o irmão tem algum comportamento que ele é desconfortável. E aí o pastor às vezes fica assim, o pastor não tem esse adentro, ou o irmão, ninguém quer falar para o irmão, mas o irmão está cometendo um erro, ou uma prática que não é bacana. E às vezes é um pequeno detalhe. Muitas vezes, muitos anos atrás, eu confrontei um irmão e ninguém tinha falado para ele isso. Eu falei, irmão, vem cá. Você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus. Porém, esse teu comportamento eu não gosto. E tem muita gente que não gosta.
o Senhor me perdoa o jeito que eu estou te falando, mas não faça mais, querido, porque é feio para você. Um irmão importante da nossa igreja, né? Eu não falei, porque ele não era uma pessoa nova na fé. Eu não falei isso para matar ele, pastor. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Por muito tempo ele ficou sem me olhar, muito tempo ele não falou comigo, mas eu com o coração bem aliviado, bem contente, um dia essa ferida aí vai cicatrizar, ele vai entender que foi bom para ele. Hoje em dia é um amigo meu. Depois de uns anos voltou a falar comigo, voltou a ser alguém próximo da minha família, e voltou a ser uma bênção, e corrigiu esse comportamento, pastor Eduardo. Ele corrigiu o comportamento dele, que não era o comportamento adequado. Então, assim, tem formas de se falar a verdade, irmãos, que elas ferirão bem menos a pessoa do que, de repente, vir com 4 pedras na mão, pastor Eduardo. É verdade. E um ponto, só para a gente alinhar aqui, meus irmãos, e não fique esperando que o seu pastor da congregação... Nem sempre é o pastor que vai corrigir. Exatamente. É você, isso, glória a Deus. Porque uma coisa é quem é seu par, está ali do lado, e te dá um toque. O irmão Luiz, pastor Eduardo, acho melhor o senhor não falar dessa maneira. É meu amigo, trabalhamos juntos, estamos lado a lado. Uhum. Outra coisa é vir o pastor Cláudio, que é o pastor da igreja, vir puxar a minha orelha, porque eu tive uma atitude que quem está do meu lado poderia ter me corrigido. Às vezes, quanto tempo isso pode demorar, pastor Eduardo? Como, da mesma forma, eu digo isso aqui, irmãos, debaixo de autoridade ministerial. Como eu também, por glória a Deus, eu dou glória a Deus pelo meu pastor, pelos meus líderes, como o pastor, também pastor Gilson, meu amigo, meu companheiro de ministério, meu tutor, um dos meus tutores, chegou um dia para mim, né? Irmão Luiz, o senhor corrige para mim esse comportamento, puxa a orelha, porque isso não está legal. Eu queria que o senhor melhorasse. Eu queria que o senhor fizesse assim, eu gosto do teu trabalho para essas questões, mas evita de fazer isso, não faça mais. E eu aceitei isso, muito obrigado, pastor Gilson. E eu corrigi, corrigi e não fiz mais, porque foi do céu, não foi Deus, não o Espírito Santo me falou, nem foi um anjo, foi um homem. E eu dei glória a Deus. Só fugindo aqui um pouquinho do contexto, vamos voltar aqui para a Epístola Gerais e para o livro do Apocalipse. Professor, pastor, irmão em Cristo, quando o seu pastor puxar a orelha, entre aspas, dizendo assim, olha, corrija esse comportamento, não faça isso, dê glória a Deus, irmãos. É cuidado. Dê glória a Deus, né? Aleluia. Professor Eduardo, nós temos 5 minutos ainda, já conseguimos terminar? Vamos lá então, vamos aproveitar e fazer um apanhado já das Epístolas Gerais. Uhum. Nas Epístolas Gerais, o avivamento é tratado muito pontualmente, principalmente trazendo a fé e a salvação. Aleluia. Porque o poder que nós somos revestidos do alto para a pregação do Evangelho, Paulo diz que é a loucura do mundo, mas é salvação. É o poder de Deus para aquele que crê. Porque a prova, se eu não me engano, 2 Coríntios 2,9, que a prova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque se o Deus desse século, se eu não me engano, Gálatas 2,9, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que eles não entendam. Aí, a gente que teve uma conversão, né, num período da vida, a gente entende o que é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, pastor Eduardo, é que as coisas, você não entende o que acontece no âmbito eclesiástico na igreja. A gente aponta de fora como igreja evangélica de um formato. Mas quando você vem aqui, o Espírito, através da mensagem pregada, você é alcançado. Atualmente, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes? Então, a prova de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque, e o mesmo texto, se não me engano, vai dizer que, olha, os gregos buscam sabedoria, ou a ciência busca sabedoria. Os judeus buscam um sinal. Que diz da ciência, religião. E Jesus Cristo, Paulo vai dizer, mas eu prego a Cristo, a esse crucificado, que é loucura para a ciência e um escândalo para a religião. Então, quem que vai entender isso? Não sermos nós, crentes em Cristo Jesus. Através da palavra. A palavra. Através da palavra. E no tópico 3, falando sobre o avivamento no livro do Apocalipse, só trazer uma breve leitura aqui do texto.
O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Revelação de Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, revelação das coisas em relação à igreja, em relação à nação, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos que haverá grande tribulação, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Aleluia. Ele dará fim à grande tribulação. Aleluia. E vai começar então, a própria lição vai dizer, o milenar, que será o maior avivamento da história, né? Sem precedentes. Eu até nem digo que será um avivamento, será um plano diferente. É um plano diferente. É um plano diferente. Eu falava, se eu não me engano, com o pastor Gilson, ou com um irmão numa das pré-aulas, a implantação, fugindo aqui, a implantação da manifestação do poder de Deus no milênio, irmãos, é o próprio Cristo em Jerusalém, manifestando, governando toda a terra. Aqui a terra vai sofrer, como a terra sofreu um impacto no Éden, a queda do homem impactou toda a natureza e a ferocidade dos animais. Então, quando Cristo vier implantar o milênio, a natureza dos animais será mudada. A própria natureza, como bioma, o meio ambiente e os seus biomas, será impactado por uma manifestação extraordinária de Deus. E os homens, e o nosso sistema carne, a nossa vida, o nosso sistema, o nosso corpo físico sofrerá impacto. Nós não, porque nós queremos estar nas bodas do Cordeiro, voltando já com ele como um rei sacerdote, mas as pessoas que entrarem no milênio sofrerão um impacto extraordinário no seu corpo. Então voltarão aos primeiros dias da humanidade, onde os homens viveriam 800, 900 anos, 700 anos. Então o impacto dessa manifestação de Deus, de repente eu digo que nem será um avivamento, mas também não será uma natureza melhorada, será um plano novo, uma natureza nova, tudo novo. Imagina no sentido do avivamento de a presença do Cristo. A presença do Cristo, por certo. A presença do Cristo que por si só já será transformadora. Porque daí o sol, a questão aqui, pastor Eduardo, mais bacana de tudo, gente, as forças climáticas serão impactadas. Tudo. A questão do sol, a questão da chuva, tudo será impactado, será uma nova realidade com Cristo. E a Bíblia diz que as nações, não é uma nação escatológica, irão todos os anos a Jerusalém celebrar e ouvir as orientações de governo. Isso é extraordinário, não quero entrar no mérito da questão. As nações subirão de ano a ano a Jerusalém, de lá sairá a lei de Sião, e o Senhor regerá as nações com vara de ferro. Aqui no sentido de que haverá realmente justiça, que haverá realmente igualdade, que haverá paz, né? Glória a Deus. Meus irmãos, caminhando para a nossa conclusão então, porque o tempo não para. Não para. Não para e voa. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão de grande comissão. Aleluia. Aleluia. É um privilégio, uma alegria. Professor Eduardo, queria agradecer mais uma vez ao senhor. Sei que é difícil, a sua jornada de trabalho é bem dinâmica, a gente entende, né? Por isso o pastor Eduardo não está tanto presente como eu particularmente gostaria que estivesse aqui, mas tendo uma oportunidade, o senhor vai estar sempre conosco aqui, né? Para a glória do nome do Senhor. Eu vou pedir para o senhor fazer uma oração ao nosso Deus, agradecer, mais uma vez salientar que a sua EBD em Dia é um programa da Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e eu te peço, se inscreve lá, meu querido, se inscreve no canal sem falta, dá um joinha, compartilha, e vai ser bênção de Deus, que possa ser bênção de Deus para a tua casa, para o teu ministério e para a tua família. Pai querido, nós te agradecemos a Deus pelo momento em que passamos aqui, falando, estudando as tuas escrituras, sendo
Meu Deus. permitindo que Teu Espírito Santo continue nos moldando como vasos de barro que somos. Deus é maravilhoso. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar juntos, unidos, para fazer este trabalho, este serviço Deus do é Reino. maravilhoso. Pedimos a Tua bênção para o nosso campo, para o campo de Jaraguá do Deus é Sul. maravilhoso. Abençoa os nossos irmãos de congregação, os líderes, os coordenadores, os professores, os pastores Deus, locais. Deus é Derrama a Tua graça, a Tua virtude, a Tua unção sobre os Teus filhos e fica conosco, Meu Senhor, Deus. até o dia da Tua vinda. Meu Em Deus. nome de Jesus. Amém. E essa foi mais um EBD em Dia e até a próxima. Que Deus te abençoe.